Boa noite a todos, que a paz nos envolva mesmo durante essa noite, que os nossos corações estejam abertos e que eu receba realmente a inspiração para que eu possa falar algo diferente do que vocês já sabem. O tema, a gente pode até se questionar, né? Por que a Denise vai falar do que é o Espiritismo, sobre a doutrina espírita numa casa espírita? Parece não ter lógica. Só que, além de várias dúvidas ainda que a gente traz a respeito, a gente também tem os internautas em casa que começam, né, que precisam também tirar as dúvidas referente a essa doutrina que a gente escolhe, né, que a gente estuda, que a gente se aperfeiçoa cada dia mais. E eu senti essa necessidade de trazer esse conhecimento aqui para compartilhar com vocês, porque é sempre bom a gente estar revisando os nossos conceitos, não é? Referente à doutrina espírita. Eu quero parabenizar a música, porque assim, realmente a música Voz de Maria, ela já foi comprovada cientificamente, que à medida que a gente vai ouvindo, ela vai realizando curas dentro de nós, né? Ela vai realmente assim, harmonizando as nossas células e reconstruindo alguns metabolismos orgânicos necessários, que foi a música que ela trouxe hoje pra gente. E quando a gente pensa numa possibilidade dessa, é porque a gente realmente já acredita que existe algo além de um corpo físico, não é? Que é justamente essa lei universal, esse amor universal, que movimenta todos os seres. E a gente passa a acreditar justamente porque a gente já começa a ter um alicerce espírita. E o que é mesmo essa doutrina espírita? A gente diz espiritismo ou doutrina espírita, certo? Mas o que é mesmo uma doutrina, para que a gente entenda que o Espiritismo é uma doutrina? O dicionário diz que doutrina é definida como um conjunto de princípios, serve de base a um sistema, que pode ser literário, filosófico, político e religioso. Doutrina também pode ser uma fonte do direito, que está sempre relacionada à disciplina, a qualquer coisa que seja objeto de ensino, que pode ser propagada de várias maneiras, através de pregações, de opiniões de pessoas conhecidas, ensinamentos, textos e outros. Dá para a gente começar a pensar por que é que Allan Kardec, então, nomeia essa ciência, essa filosofia, essa religião como doutrina espírita. Né? É uma doutrina baseada em princípios. E hoje à noite a gente vai ver, né, revisar um pouquinho de quais são esses princípios norteadores da nossa doutrina. E aí Allan Kardec, ele diz também, o Espiritismo é uma doutrina baseada no conjunto dos conhecimentos filosóficos, científicos e moral, que é o que a gente está aqui no Brasil fortalecendo mais essa parte religiosa. Ela foi codificada em meados do século XIX pelo pedagogo francês Hippolyte Léon Denis Rivail, conhecido como Allan Kardec. O que eu vou falar hoje à noite baseia-se muito nesse livro aqui, o que é o Espiritismo, né? Que assim, toda vez que eu leio ou que eu releio, eu fico assim torcendo, é como se eu estivesse numa torcida das respostas que Allan Kardec dá aos indagadores, né? Aos jornalistas, ao médico, etc e tal. Tá? E eu trago também o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Tem algum trechozinho assim da Gênese, mas esses daqui hoje são as minhas referências, tá? Então, quem ainda não adquiriu, ó, aqui é da biblioteca, certo? Está aqui na Allan Kardec, então, a gente sabe que ele foi o codificador, né? Ele construiu, então, ele decodifica, vamos dizer assim, todas as mensagens através da sua curiosidade, de toda a capacidade que ele tem, né, intelectual, porque ele era dotado de conhecimento em várias áreas, de astrologia, a matemática, o que a gente imaginasse, né? Ele foi muito bem preparado na escola de Pestalozzi. E aí, então, ele, como professor da época, como pedagogo, ele começa a se interrogar pelos fenômenos que, então, estavam se propagando, tanto na Europa quanto na América, tá? Na América do Norte. E aí, é no século XIX, então, que ele codifica a doutrina espírita. E começa, então, a fazer o quê? Se é uma doutrina, se é uma ciência, se é uma filosofia, ela precisa ter os termos próprios daquela ciência, não é? E ele começa, então, a dar os vocábulos específicos para essa ciência, para essa religião, para essa filosofia.
traz todas as denominações, todas do que é que sintetiza a doutrina espírita, né? Nesse livro dos Espíritos, ele sintetiza e ele traz, então, por que essa necessidade maior da gente ter uns vocábulos específicos para essa ciência, para essa filosofia. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim o exige a clareza da linguagem, para evitar a confusão. Os vocábulos espiritual, que já existia na época, espiritualista e espiritualismo, que já era comum, né, desde o século XVIII, XIX, tem a acepção bem definida, tem os seus significados definidos. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que a matéria é espiritualista. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em vez das palavras espiritual, espiritualismo, empregamos para indicar a crença a que vimos de referir-nos os termos espírita e espiritismo. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, espiritistas. Então, a partir daí, ele começa a fazer uma diferença entre o que é espiritualismo e o que é espiritismo. Então, o espiritismo é espiritualista, né? Muitas religiões são baseadas na espiritualidade. Eles acreditam que existe algo além do corpo, tá? Mas é o espiritismo que ele faz o quê? Ele faz um estudo, ele acredita na existência do espírito. Esse espírito é um objeto de estudo da nossa ciência. Tudo que acontece dentro do espiritismo, certo? Aí porque a gente vai definir direitinho o que é espiritismo e o que é espiritualismo. Porque muitas pessoas às vezes têm dúvida, né? Diz assim, eu sou budista. O budista é espírita, ele é espiritualista, né? Tem muitas coisas que coincidem com o espiritismo, mas ele não é espiritismo, ok? Eu pensava que era a mesma coisa. Espiritualismo é a doutrina filosófica que admite a existência de Deus, de forças universais e da alma. Ainda segundo ele, espiritualismo é aquele cuja doutrina é oposta ao materialismo. Todas as religiões, necessariamente, estão baseadas no espiritualismo. Quem crê haver entre nós outra coisa além da matéria é espiritualista. O que não implica na crença nos espíritos e nas suas manifestações. É espiritualista, mas não acredita na existência dos espíritos, nas manifestações dos espíritos, na reencarnação dos espíritos, né? Como bondade, como justiça de Deus. Não acredita na pluralidade dos mundos, não é? Na comunicação também, que são os 5 princípios. Então, esse daí é o que difere realmente o espiritismo do espiritualismo. Portanto, todo espírita, adepto da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, é necessariamente espiritualista. Mas nem todo espiritualista é espírita. Entendido essa primeira parte? Então, pronto. Vamos seguir em frente. Qual é o objeto, então, de estudo do espiritismo? Já que, por que a gente diz objeto de estudo? Tudo que eu proponho a conhecer, a estudar, a escrever, primeiro eu tenho que definir o que é que eu vou estudar, qual é o meu objeto de estudo. Tá? A gente não está falando do objetivo, porque o objetivo maior do espiritismo é que nós evoluamos, né, moralmente e espiritualmente. Que nós sejamos realmente, naquele capítulo do Evangelho, um homem de bem, tá? Que é o verdadeiro espírita. Mas qual é o objeto de estudo, então, dessa doutrina do espiritismo? Assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. O conhecer todas as leis. E aí, é por isso que no primeiro livro apresentado, né,
como Allan Kardec, ele tem um livro específico aqui sobre todas as leis, né? Porque assim, a gente parte do princípio de que Deus, né, é o criador de todas as coisas, o único. Se a gente parte desse princípio de que ele tudo cria, de que ele é único, todas as leis também foram criadas e manipuladas por eles. Desde a da gravidade, né? Desde a lei de atração, de repulsão, de causa e efeito. E aí, como é então que nós, enquanto seres humanos, a gente precisa entender todas essas leis, todos esses conhecimentos e perpassar pelas leis morais, que é o objetivo principal que o Espiritismo traz, né? Na sua filosofia, na sua religião, no seu conhecimento. Então, o objetivo maior mesmo, o objeto de estudo é justamente as leis, todas as leis, tá? que envolve um princípio espiritual. Tudo o que o espírito está sujeito a sofrer. Todas as leis, né? Que o espírito está sujeito a sofrer. A da evolução, a da destruição, a da reprodução e etc. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, mas é uma doutrina que estuda, né, todas as leis que está sendo aplicada sobre o espírito e sobre todos os seres também da natureza. Então, por conta disso, ele também vai se preocupar com o mundo corporal? Claro, não é? Porque nós, enquanto espíritos, nós estamos encarnados, estamos em um corpo, dentro de uma carne, e já se sabe, né, desde o início, que esses dois mundos estão totalmente entrelaçados. Não existe a separação entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Então, o Espiritismo vai estudar justamente todas essas relações que se dão entre esses dois planos, tanto o material quanto o espiritual. Né? E foi daí mesmo que começou a partir a curiosidade, né? E as grandes descobertas referentes ao Espiritismo, que foram aqueles fenômenos físicos, né? Se a gente pensar, então, estava no corpo, estava mesmo na parte da matéria, mas que ali surgiu, né, a curiosidade de que existe algo inteligente atrás dessas movimentações, né, materiais, que a gente já conhece, e aí pode ser tema de uma outra palestra, quem quiser, né? Pode se basear no livro daquele autor da série de Sherlock Holmes, que ele no século XIX para o século XX, ele lança, né, ele faz um catálogo de toda a história a história do Espiritismo, começando de René Descartes, etc e tal, até chegar ao Espiritismo aqui no Brasil. Tá? Porque o primeiro centro espírita foi fundado na Bahia, eu acho que vocês também já sabem, na mesma época em que Allan Kardec estava lá, né, fazendo os estudos sobre o Espiritismo também, já codificado. Ele é vivo ainda e aqui, o nosso primeiro centro foi aqui na Bahia. Tá? Se é uma doutrina, ela tem então um tríplice aspecto. Depois a gente vai ver os princípios. Qual é o tríplice aspecto da doutrina espírita? Aí você diz, o Espiritismo é uma ciência? O Espiritismo é filosofia? O Espiritismo é religião? E aí, afinal de contas, o Espiritismo é o quê? É uma tríplice, tá? Então ele é alicerçado nesses três conhecimentos que se completam, né? Porque o tempo todo Allan Kardec disse, eu acho que eu trago ali também, que tudo que a ciência, em todos os tempos, descobrir, e que o Espiritismo, assim, achar que era de uma forma, mas a ciência agora diz e comprova que é de outra, que o Espiritismo acompanha a descoberta da ciência, não é? Então a gente tem o tríplice aspecto a ciência, como ciência o Espiritismo explica. Como filosofia, o Espiritismo indaga. E como moral ou religião, o Espiritismo transforma. Por isso que são as três coisas. Não adianta a gente querer evoluir sem a gente conhecer, sem a gente se transformar e sem a gente indagar, de fato, quem nós somos, para onde é que nós vamos, por que é que nós sofremos, por que é que a gente está nesse mundo de prova e expiação. Okay? O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem, da destinação dos espíritos e das suas relações entre o mundo corporal e espiritual. Então, como
filosofia, para quê? Para que eu estou aqui? Para que eu sofro? Por que eu tenho que acreditar em Deus? Por que existe destruição? Aqui, ó. Aqui, não é? Então, tudo que tem para quê é a filosofia, né, do Espiritismo. Consciência. Como é que se dá para meio dos milagres de Cristo? Se o Cristo é espírito de primeira categoria, e a gente já sabe que na classificação os de primeira categoria tem que ser dotado de conhecimento, né? De religiosidade, de bondade, de amor e de elevação espiritual. Como é que se dava então esses milagres? Que ele conseguiu que os próprios apóstolos dele também curassem como ele. Como é que acontece essas leis de cura? Como é que se manipula, né, todos esses elementos da natureza, todos esses átomos? Então, a ciência espírita vai em busca dessas indagações, né? E ela traz na Gênese todas essas questões também dos milagres de Jesus. Não, em momento algum, desmerecendo a grandiosidade de Jesus. Pelo contrário, né? Quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai vendo que dá vontade da gente dominar o conhecimento em todas as áreas, da química, física, da biologia, da literatura, em todos os campos. Não é? E depois a gente ser boa, a gente aprender a amar o próximo, etc. e tal, para que a gente alcance realmente esse patamar. Aí a ciência diz como, né? E a religião, para quê? Para que eu tenho que acreditar em Deus? Para que eu tenho que sofrer com resignação? Por que eu tenho que amar o próximo? Por que eu tenho que aprender a perdoar? Então, a vertente religiosa do Espiritismo nos dá essa, vamos dizer, essa base para que assim a gente vá. Então, o Espiritismo se apresenta sobre 3 aspectos, daí 3 classes, ou antes 3 grupos de adeptos. Existem aqueles, né, que ainda só estudam o Espiritismo como ciência, sabia? Né? E assim, a gente sabe que na história do Espiritismo, a ciência espírita, ela foi abraçada, foi desenvolvida mais na América do Norte e na Inglaterra. Olha como os espíritos investem, né? Eu não vou ler não, mas eu vou deixar como sugestão de vocês que o Espírito de Verdade, ele diz logo aqui como é o investimento que o plano espiritual faz, logo aqui no prefácio. Né? Olha só um pedacinho aqui. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimentam ao redor ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. É pequenininho, vocês veem em casa, viu que é lindo. Eu não vou ler todo, não, vou deixar vocês à vontade. Mas é o Espírito de Verdade que ele vai dizendo assim: em todos os lugares os investimentos foram feitos. Então, na América, olha só como a espiritualidade escolhe. Na América do Norte e na Inglaterra, né, ali, Reino Unido, Grã-Bretanha, que a gente viu que pelo comportamento histórico deles, eles não fizeram influência nenhuma dos gregos e dos romanos, não é? Que eram tidos, nada. Ali é que foi a maior concentração do espiritismo e consciência. O investimento espiritual foi ali. Né? Dali é que Kardec bebeu a parte da ciência para codificar o espiritismo. Tá? Depois, o que é que se faz? Vê-se, então, que a Europa tem toda uma influência da Grécia, de Roma, do domínio, né, dos gregos, do domínio todinho dos italianos, né? O que é que eles fazem, então? Investem naquela cultura em que a filosofia estava mais plantada no coração dos homens reencarnados ali, a filosofia. E é justamente onde Kardec está. Só que os espíritos, sabendo que o movimento da espiritualidade para realmente codificar e fazer essa tríade, parece até, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Essa tríade de religião, de ciência e de filosofia, eles fazem o quê? Começam então a visualizar um outro ambiente em que a religião estaria salva diante das 2 guerras que abalariam todos esses 2 continentes, né? O europeu e, claro que pegaria lá a Inglaterra e um pedacinho também da América do Norte, né? Que não é um continente, mas vamos chamar assim. O que é que eles fazem então? Eles investem no Brasil e
força religiosa para cá. E já começam, então, a trazer os espíritos já planejados, com alto teor já de conhecimento filosófico e de ciência, para ajudar o Brasil nesse desenvolvimento do espiritismo aqui. Como Barçanufo, né? Como Caibá Schuster, é mais ou menos assim, tá? Como Bezerra de Menezes e todos os outros desse período em que eleva, então, começa a ser implantado aqui no Brasil. É incrível, né? Então veja, os exércitos do Senhor vai espalhar para todas as pessoas verem o que de fato é verdade. Né? Eu confesso que durante muito tempo eu fiquei assim, é muita ousadia eu dizer, ou então eu acreditar que o Espiritismo é o Consolador prometido. Quando eu pensava nisso, parecia que eu estava, vamos dizer assim, diminuindo as outras religiões, sabe? Eu não olhava só pela ciência, eu não olhava só pela filosofia, eu olhava só com aquele olhar mesmo raso, de que uma religião estava numa disputa, eu acho que era assim mesmo. Hoje eu vejo que esse Consolador, ele vem porque ele está sendo implantado em todas as religiões. Ele vem fortalecer a espiritualidade, que gera uma semente divina, né, em todas as pessoas que seguem qualquer credo. E ele é Consolador por quê? Porque a gente vai ver, nesse instante ali, os princípios do qual essa doutrina espírita se baseia. E a consolação, para mim, está justamente nesses princípios. Nesse instante a gente vê. Então, há uns que só se preocupavam mais, ou têm mais facilidade para entender o Espiritismo como ciência, outros só como filosofia e outros só como religião. E aí o aspecto científico, o Espiritismo, pois, não estabelece como princípio absoluto, senão o que se acha evidentemente demonstrado, ou que ressalta logicamente da observação. Então não é charlatanismo. Tá? Agora não, né? Mas se a gente for pegar o livro aqui, as perguntas que são feitas para Kardec, né? Porque esse daqui foi publicado logo depois dos outros, né? Aqui foi o resultado de congressos, de entrevistas e tal. E mais uma parte que ele faz um resumo sobre o que é o Livro dos Espíritos para apresentar ao público. Então, os aspectos científicos, ele demonstra, ele tem uma lógica nas observações do que está acontecendo. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado. Por quê? Olha que coisa linda. Se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Então ele não diz que é uma verdade absoluta, não é? Como ciência não é uma verdade absoluta. Ela pode estar mudando o tempo todo, está sendo acrescentada o tempo todo. Só que as leis morais, né, as leis que estão ali, elas permanecem. Se uma verdade nova se revelar, o Espiritismo, a aceitará. E aí a gente vê, né, como depois as outras obras vêm completando essas informações de Kardec, né? Léo Denis, eu já esqueço o nome dos outros, que são realmente os companheiros dele, os três. Flammarion, Camilo Flammarion, né? Tá? E aí a gente tem aqui como exemplo, para quem não conhece, os livros dos 5, né? Que a gente tem os que se referem justamente à ciência, aí que a gente tem a Gênese e o livro dos médicos. Ok? Então a parte da ciência, tudo explicado cientificamente, são esses dois livros que explicam. O aspecto filosófico. Quando o homem pergunta, interroga, cogita, quer saber o como e o porquê das coisas, dos fatos, dos acontecimentos, está no estudo que faz o homem, a filosofia, a espírita, sobretudo o espírito, de seus problemas, de sua origem, de sua destinação. Leva ao conhecimento do mecanismo das relações dos homens que vivem na Terra com aqueles que já se despediram dela temporariamente, pela morte, estabelecendo as bases desse permanente relacionamento e demonstra a existência inquestionável de algo que tudo cria e tudo comanda inteligentemente, que é Deus. Uma
regra moral de vida e comportamento, né, do Espiritismo, para os seres da criação dotados de sentimento, razão e consciência. E o livro que é a filosofia do Espiritismo é representada pelo livro que eu apresentei a vocês, que é o livro dos Espíritos. Então, quem quer conhecer a filosofia espírita tem que ler o livro dos Espíritos. O livro, não é um livro, é o livro. E o aspecto religioso, por quê? Teve um congresso que aí perguntaram a Allan Kardec se era uma ciência e era uma filosofia, né? Onde está o aspecto, então, religioso do Espiritismo? Tá? E aí a gente vai ver agora realmente por que é que torna-se, então, religião o Espiritismo. É uma doutrina filosófica de efeito religioso com as bases fundamentais de todas as religiões. Então a gente tem Deus, a gente acredita na alma e a gente acredita em uma vida futura. Não se classificaria como religião se a gente só olhasse os critérios que tem as outras religiões. Não tem culto. Não tem ritual. Não tem rito de passagem. Não tem templos. Não tem imagens, né? Não tem hierarquia. Não tem cortejos. Não tem cerimônias. Não tem misticismo. Como é que o Espiritismo é uma religião? Como é que vocês podem encontrar Deus se não tem nada disso? Vocês não levantam, vocês não sentam. Vocês não têm nada que seja sagrado, que vocês não possam ouvir em pé, como nas demais religiões. Vocês não precisam se ajoelhar, vocês não precisam acreditar em que Deus pune quem é mau. Que tipo de religião é essa? Né? É isso porque simplesmente a gente diz que é uma doutrina filosófica e moral. Mas o que é que... Eu vou voltar aqui só rapidinho para eu fazer umas perguntas. Aí, nesse congresso que perguntam a Kardec, ele disse assim: se todas as religiões têm como intenção conduzir o homem a Deus, né, esse homem aperfeiçoar-se moralmente e espiritualmente, e o Espiritismo dá base para isso, então realmente o Espiritismo é uma religião. Mas uma religião livre de todos esses aspectos. Né? Que aspectos? Para ser uma religião, né, como está classificado lá nos livros, as religiões têm que ter um caráter público. Nós temos, né? Pronto, nesse aspecto a gente tem. Nós temos dogmas religiosos. Vocês sabem o que é dogma? É aquilo que você começa a frequentar uma religião e ele diz que é assim. Existe céu, existe inferno. Os bons vão para o céu, os maus vão para o inferno. Você não pode questionar, porque isso é um dogma. O Espiritismo tem dogma? Não, porque o que mais Allan Kardec disse foi: questionem. Se vocês duvidarem, estudem e questionem de novo. Né? Nós somos incentivados o tempo todo a questionar. Então, hoje, sem desrespeitar a beleza da prece, que é a Ave Maria, eu não consigo dizer Ave Maria, Mãe de Deus. Eu digo Ave Maria, Mãe de Jesus. Porque eu já sei muito bem qual é a concepção que eu tenho de Deus. Tá? E isso, em momento algum, eu estou deixando de dar a grandeza de Maria e a grandeza que eu reconheço de Jesus. Entendeu como é? Mas quem está em uma religião X não pode fazer esse questionamento. Não pode. Se escolheu aquela religião, ela não pode, porque existe dogmas. Há hierarquias clericais, aqui não existe. Não existe padre, sacerdote, papa, papapá. O papa não é o santo pra gente, não é? É uma pessoa com toda a bondade no coração, a gente reconhece. Nós não temos essa também hierarquia. Nós temos reuniões regulares? Temos. A sacralização de determinados locais, a veneração de divindades aqui? Não. Se tiver algum local que tenha imagens, divindades, ele foge, é espiritualista, mas não é espírita. Estão me entendendo como é? Então, assim, a gente tem a mania de dizer: eu sou espírita kardecista. Não existe outro tipo de espírita. Divaldo sempre diz isso. Não existe, não é? Existem as religiões que se adaptam, não é? A todas as doutrinas, a literatura, a ciência, a filosofia, mas se tem imagem, se tem isso, ali não é espírita, não é desmerecendo, pelo contrário, é o coração das pessoas que estão lá dentro. Mas é só para a gente estar começando a separar, né? Porque a gente faz escrituras sagradas ou tradição oral. A gente tem escrituras sagradas, mas só que nessa
sacralização, em toda essa simbologia, não, o significado que a gente tem por eles, a gente questiona. Não é? A gente sempre questiona. E a gente vai modificando também. Sacrifícios, festas, serviços funerários, matrimoniais, assim, já dizendo como é, não temos. Meditação temos, arte temos calendários religiosos, nós também temos. Mas a gente não para, a gente não fica sem comer carne só porque é aquele dia, aquela semana. É um sistema de crenças no sobrenatural, geralmente explicando a vida após a morte ou a origem do universo. Nisso aí a gente se enquadra. Então o espiritismo não se classifica como religião se a gente for olhar esses critérios. Mas se o critério maior é religar a Deus, né? O termo religião, o espiritismo não é toda religião. Que ele diz, conhece-te a ti mesmo, descobre o Deus que tem dentro de você, a essência que foi plantada aí, e segue, acredita, Deus é justo. Ele não vai te colocar nunca lá. E aí aqui eu já falei isso tudo, então eu só quero mostrar agora que a parte religiosa do Espiritismo ele está apresentado no Evangelho segundo o Espiritismo e no livro Céu e Inferno. O Céu e Inferno. Certo? Então são essas duas obras. Eu dividi as 5, né? Que a gente sempre fala, para que vocês então busquem. E agora os princípios, ainda vai em 15 minutos. Fica à vontade. Esqueça. E agora, para mim, é que vem a beleza mesmo, de tudo que o Espiritismo traz. A vontade que tem da gente aprender cada vez mais, da gente estar lendo, da gente tentar entender o que não entendeu ontem, da gente querer modificar-se, é estar justamente nesses princípios básicos. Então, se é religião, tem o objeto de estudo, tem o objetivo que é transformar, e aí agora tem os princípios. Quais são os princípios? Que a gente já estudou no ESD. Mas não puxa da gente revisar e todo mundo já viu. São 5 os princípios que norteiam a doutrina espírita ou espiritismo. A existência de Deus. Deus único. Tá? Não deixa que eu falo. A pluralidade dos mundos habitados. A existência dos espíritos. A pluralidade das existências e a comunicabilidade dos espíritos. Todas as obras que a gente lê, tudo o que tem de novo e de velho, se baseia apenas para que a gente possa entender esses 5 princípios. Tudo o que vocês pensarem, vocês vão ver agora. Tá? Como realmente é. Deus. Primeira coisa. Então, a diferença que nós temos do budismo. Você que perguntou. O budismo é espiritualista, é reencarnacionista, mas ele não é monoteísta como nós. Ele acredita em vários deuses. Então tem Shivas, tem, né? Deus disse daquilo, entendeu? Nós, o Espiritismo, ele acredita em um Deus único. E um Deus justo. E um Deus bondoso. Se ele é justo, ele nunca vai oferecer pedra para quem pede pão. Não é assim que Jesus disse? Nunca. Ele nunca vai separar. Nunca vai dizer que você, por ser mal, vai ser castigado. Aquele Deus dos exércitos, vingadores, nós não acreditamos nesse. Tudo bem, cada um tem sua religião. Mas quem é espírita e quem escolheu ser espírita não pode pensar em um Deus vingador. A primeira coisa que Allan Kardec faz, como pergunta aos espíritos, é: o que é Deus? Não é um velho, não é quem. Não é ninguém que está com cajado e nem o tempo todo em um trono, na inércia, sem fazer nada, só descansando e mudando um pouco. Porque durante muito tempo a gente acreditou nesse Deus. E até muita coisa retratada na arte traz em Deus assim. Não é? Ou então Deus com uma espada, né? Fazendo muita coisa acontecer. A justiça que nós queremos fazer com que ele que realize. Nós somos muito pequenos para pensar assim. Então, o que é Deus? A inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E é a última causa de tudo, vamos dizer assim, tudo fecha nele. Não adianta a gente querer entender se existem outros deuses, se a gente vai evoluir para ter outro Deus. Porque aí a gente está dizendo de que o Deus é único, de que ele é o Criador de todas as coisas. De todas as coisas. Então ele é luz. Na minha imagem, na minha criança, que eu quero buscar vocábulos, eu posso dizer que ele é
só luz. Mas a cabeça da gente, como os espíritos respondem a Allan Kardec, nós somos muito pequenos e as nossas palavras não atendem ao significado das coisas. Aí a gente fica colocando assim, então pronto, para mim Deus é luz. Mas Deus é aquele que compreende ou o que compreende todas as coisas, né? Que manipula todas as energias. Assim como todas as ciências precisam ter um início que reduz um início e um fim, vamos dizer assim, né? Um limite que reduz a nossa curiosidade. O Espiritismo também fez isso, no que é Deus. Não que isso não extingue de nós passarmos a conhecermos. Mas assim, eu vou dar um exemplo para ficar bem claro no que eu estou falando, é referente à teoria do Big Bang. Pronto, a gente não questiona o que foi que aconteceu antes do Big Bang, a gente questiona mais? Não, a gente precisa de um limite das coisas. Então a gente não precisa também estar sabendo quem foi que criou Deus. Se eu passo a pensar quem foi que criou Deus, eu não estou mais tendo ele como único. Né? Ele tem um rival, ele tem alguém que está criando quem? Não é? Então Deus é justamente justo, misericordioso. É a origem e fim de tudo. É o Criador, causa de todas as coisas. Deus é a suprema perfeição, com todos os atributos que a nossa imaginação e possa atribuir e muito mais. Então Deus é o justo. Partindo do justo, dessa justiça de Deus, se eu acredito que Deus é justo, logo eu tenho que entender que deve existir então a imortalidade da alma. Tem um espírito e esse espírito não morre, já que ele não vai separar, dizer você está castigado ao inferno eterno. Que Deus é bom, é esse, justo é esse que vai separar o povo, vai ficar queimando lá no fogo do inferno. E quem é bonzinho, que ninguém nem sabe, a nossa classificação de bonzinho vai estar no céu. Não é? Então, aí o Espiritismo diz, existe o espírito imortal. E Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. E cada um, de acordo com o seu livre-arbítrio, vai fazendo as suas escolhas e a sua caminhada. Alguns, com essa centelha divina que já traz, que é filho, né, do Criador, que é parte do Criador, melhor dizendo, ele vai, isso pode estar mais aflorada, mais brilhando nas suas escolhas, e outros pode ser que não. Mas todos terão a mesma chance de evoluir, de chegar no patamar de espíritos puros para retornar a Deus. Seja lá o tempo que for, Deus perdoa, Deus é bom. Por isso que existe um espírito, e esse espírito é imortal. O corpo morre, mas o espírito não. Ele precisa evoluir para descobrir a bondade, o amor. Por isso que Jesus nos ensinou o tempo todo, né? Então a existência mesmo desse espírito tem tudo a ver com a justiça de Deus. E se Deus é justo, criou um espírito que tem o seu livre-arbítrio, né? Que pode errar, que vai acertar, que aprende na carne, mas aprende também lá no plano espiritual. Ele disse assim, olha só, a gente então vai ter que dar a oportunidade de você viver várias experiências. Não dá para ir uma só, é provar se eu sou bom ou se eu sou ruim. Então vamos viver outras experiências, vamos novamente sair da erraticidade lá no plano espiritual e voltar com novos planos. Vamos pensar melhor no que a gente pode fazer, bora nos aproximar desse amor de Deus. E aí ele faz com que a gente tenha várias vidas. Então, pluralidade das existências é reencarnação. Então, terceiro pilar do Espiritismo. Deus, que é bom, que é justo. Existe um espírito criado por ele. Ele vai dar todas as oportunidades, através das reencarnações, para que esse espírito evolua. Estão entendendo? Estamos já no terceiro princípio. Aí a gente tem um quarto. E como é que a gente vai evoluir? Só voltando para a Terra, voltando para a Terra? Não. Porque a Terra tem apenas uma das categorias. E essa categoria só que não nos eleva para espíritos puros. Então, o que é então que o Espiritismo então indaga aos espíritos e apresenta para nós? Um quarto princípio que é a existência, né, a pluralidade dos mundos. Baseado no que também Jesus nos relembra, quando ele diz, há várias moradas na casa do meu Pai. Há várias. E eu
também com minha cabeça pequena, eu achava que só existia um mundo de regeneração, só existia um mundo de prova e expiação, só existia uma terra. Eu acho que o meu anjo da guarda deve dar risada das conclusões que eu vou fazendo, à medida que eu vou ficando adulta, a minha adultez tem aberto meus olhos. Então, a pluralidade dos mundos. E aí os espíritos, ele classifica, então, esses 5 mundos. A gente tem o mundo primitivo, o de prova e expiação, que a Terra está em nenhum desses mundos. A gente tem o de regeneração, o mundo feliz e o mundo puro. Então, à medida que nós, enquanto espíritos, vamos evoluindo, a gente também vai saindo de uma morada para outra. Existem vários mundos primitivos, existem vários mundos de prova e expiação, vários mundos de regeneração, vários mundos felizes e vários mundos puros. E a gente vai perpassando de acordo com o quê? Com a nossa evolução, com a nossa caminhada, com as nossas escolhas. E a última que é o quê? Deus é bom, é justo, Ele criou o espírito, Ele dá oportunidade de evolução desses espíritos. Esses espíritos podem povoar vários mundos. Então, o que é que acontece? Esses 2 mundos são interligados? São, senão a gente não teria aqui o resultado dessas obras magníficas. Tá? Então, o 5º pilar do espiritismo é a comunicabilidade. A gente acredita que nós, enquanto matérias, que há uma diferença logo no início do livro dos Espíritos, que é alma e o que é espírito. A alma é um espírito encarnado. Então, nós, enquanto almas, nós nos comunicamos com os espíritos, que foram seres humanos como nós, ou não são mais, né? Mas tem um formato lá perispiritual e que se comunicam conosco. E graças a Deus que essa comunicação acontece. E aí o que é que diz os espíritos, o espiritismo? Que essa comunicação vai se dar de acordo com a nossa sintonia. Meu filho, ninguém vai curar você não. Mas eu estou com vontade disso e daquilo. Bora mudar os seus pensamentos? Bora levar você, né, com todos os pensamentos que você está trazendo, com seus projetos errôneos, com suas preocupações. Então a gente vê que é um conjunto de coisas. Então o Espiritismo nos dá essa certeza de que esses 2 mundos estão muito bem interligados, né? E que a gente pode usufruir da ajuda dos espíritos de acordo com a nossa sintonia. Se eu penso bem, eu atraio o bem. Se eu penso mal, infelizmente, eu vou atrair o mal. Não é? E aí, para terminar, que a gente não poderia deixar de falar é que, além desses princípios, nós temos um que é complementado aqui no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a máxima, né, que fora da caridade não há salvação. Que é o que identifica, o que muito marca, o que separa o Espiritismo das demais religiões. É que nós estamos, e nós foram plantados a semente da vontade de fazer o bem, da prática da caridade. Né? E é Paulo, o apóstolo Paulo, que escreve, que fala sobre fora da caridade não há salvação no Evangelho. Pode ler, esse texto é dele. Ele dá essa colaboração. Nós precisamos ser bons, por quê? Porque na prática da caridade, mesmo que eu não sinta nada naquele primeiro momento, o meu hábito vai abrir o meu coração para eu ter empatia pelo outro. Até que um dia essa empatia se torne compaixão. Então, o Espiritismo, o tempo todo, ele é marcado por essa grande máxima, tá? Fora da caridade não há salvação. Porque a caridade vai também trabalhar o nosso orgulho, a nossa prepotência, né? Nós vamos entender que nós somos iguais a todos os outros, que as posições sociais, elas são passageiras, não é? Mas o meu contato, a minha experiência com o outro é que vai somar bastante. E a outra coisa que eu trouxe, que marca o Espiritismo, é o comprometimento que nós espíritas temos com o conhecimento, com os espíritos. Então, esses 5 princípios, acrescentado de fora da caridade não há salvação e instruir-vos o tempo todo, né? Amai-vos e instruir-vos. O contato que a gente precisa ter sobre um conhecimento fortalece, eu acho que fecha, que abraça assim divinamente
o que significa, o que representa para nós espíritas, o que é o espiritismo. E aí eu trouxe ali porque a minha gratidão, parece uma vontade, mas não é. E o domingo subiu mesmo, né, de algumas manifestações que estavam lembrando daqueles apitados lá no bar que tinha, né? E aí as pessoas colocaram flores, a gente não tinha, o que é que a gente vai fazer no domingo desse? E a ideia foi, vamos visitar o cemitério. Incrível, assim, do nada, né? A gente é conduzido. E eu, Marcos, né, Ravena e Nathalie, a gente foi parar no cemitério. E a gente ficou, assim, deslumbrada. Eu digo, pronto, tem lá todas as alas explicando quem é que está. Quando eu descobri que era Allan Kardec, eu digo, eu vou atrás, seja lá como for, né? Então, de Chopin, de outros, a gente visitou. E aí, assim, realmente é muito emocionante. Quando você tem a consciência de quem, assim, foi escolhida, vamos dizer assim, né, pela espiritualidade para decodificar aqui todos esses ensinamentos ligados ao espiritismo, é uma grandeza imensa. Então, quem tiver a oportunidade, vá e vista. E para fechar, eu quero trazer uma mensagem, eu recortei aqui, não vou ler toda, de Eurípides Barçanufo. Ele é uma mensagem psicografada, não, é uma mensagem que foi depois escrita escutando a psicofonia de um médium na reunião na Federação Espírita do Estado de Mato Grosso em 11 de janeiro de 2010, então está fresquinho. E ele diz assim, só para a gente completar, sobre essa nova fase então do Espiritismo. A primeira era da Revolução Espírita trouxe, através das mesas girantes, a comprovação da imortalidade da alma em provas patentes e irrefutáveis. Depois, as manifestações intelectuais demonstrando uma comunicação profunda entre o mundo espiritual e o mundo corporal, logrando sucesso ainda logrando sucessos ainda não alçados e catalogados por qualquer pesquisador atento na humanidade. Essas conquistas vieram pela mente, pelas mãos e pelas vozes de inúmeros trabalhadores da mediunidade, demonstrando que a vida causal permanece depois do túmulo, prosseguindo pulsante a inteligência, o sentimento, a saudade e o amor. Eu estou cortando alguns trechos. Nessas duas fases, o Espiritismo conseguiu demonstrar, sem dúvida, seu conteúdo nobre, sua força moral, seu trabalho de transformação da humanidade, a sua contribuição para com o pensamento filosófico, religioso e científico. Mas agora, não será pelos fenômenos, nem será pelas manifestações materiais que os espíritos buscarão trabalhar nos corações das criaturas. A nova fase do Espiritismo será através dos espíritas, da conduta, do trabalho de humildade. Agora será através da exemplificação. O maior fenômeno espírita que essa nova fase se abre e serão aos espíritas que compreendem a lei do amor a necessidade de demonstrarem não mais o raciocínio apenas, mas com os gestos silenciosos de todos os dias, da força da fé vibrante que não cede antes às imposições do mundo, com suas propostas transitórias e efêmeras. O Espiritismo logrará e culminará sua verdadeira destinação através das almas que se entregarem para a regeneração de si mesmas, auxiliando a regeneração do mundo. Seremos nós, meus irmãos, as novas mesas girantes. Seremos nós os livros psicografados. Seremos nós as novas manifestações de materialização do amor de Deus na terra. Por isso, abramo-nos sem receio à força desse poder cósmico e não temendo se a voz dos outros quisessem falar em brandos contra o nosso trabalho, se quiserem atirar-nos na lama ou apontar as pedras contra nós. Seremos nós, hoje, os novos filhos do Calvário.
Não temamos se ante o silêncio, a oração, a humildade, o desprendimento, a compaixão, recebemos ao invés de compreensão e da amizade, os petardos da maledicência, da angústia contida nas almas que invejam ou que sofrem ainda as debilidades em si mesma por não conseguirem despertar a luz por vontade própria. Abracemo-nos uns aos outros numa única sintonia de amor, facultando a possibilidade do homem, com H maiúsculo, encontrar ainda um fenômeno que só há 2000 anos a Terra teve notícia, em grande coletividade, que foi a vinda de Jesus e a renúncia dos cristãos. Entendamos, meus filhos, que este é o momento da nossa nova revelação. Será através das arenas silenciosas, dos coliseus invisíveis, que confiantes falaremos novamente pela conduta, e somente pela conduta, a voz eterna. Ave Cristo. Aqueles que te amam, dão a vida por ti. Obrigada. Eu agradeço a todos que estavam assistindo a nossa fala até agora. Um abraço fraternal a todos aí, os internautas, e a vocês também.